Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Matheus, tá? Nesse vídeo aqui de hoje, a gente vai estar resolvendo as questões do vestibular da UERJ, né? Da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Mas não são todas, são as questões de física. E bora lá, logo para a primeira, que diz o seguinte: em um túnel com uma extensão de 720 metros, os trens um e 2 se deslocam com velocidades constantes de 72 quilômetros por hora e 43,2 quilômetros por hora, respectivamente. Cada trem entra por uma das extremidades opostas do túnel ao mesmo tempo, como ilustra a imagem. Então tá aqui, ok. Em relação à extremidade A, o ponto de encontro entre os trens ocorre a uma distância em metros de que valor? Então, olha só, pessoal, a primeira coisa importante que ele fala é quando ele diz que a velocidade ela é constante, tá? E o que significa a velocidade ser constante? Que um movimento, ele é um movimento retilíneo uniforme, tá? E se é um movimento retilíneo uniforme, eu estou falando de posições e distâncias, a função que representa um movimento uniforme é S igual a S0 mais VT, onde S é a posição final, S0 a posição inicial, V a velocidade e T é o tempo, beleza? E aí tem dois trens, tem o trem um e tem o trem 2. Eu tenho que escrever qual é a função posição do trem um e a função posição do trem 2 para poder depois saber onde é que eles vão se encontrar. Para fazer isso, eu tenho que igualar essas posições deles, porque quando eles se encontram, terão posições iguais. Então, olha só, primeiro descobrindo aqui a posição do trem um. Então, olha só, trem um. Eu vou considerar que esse trem um, que é esse trem aqui da direita, ele esteja aqui na posição 720. Então, a posição inicial dele é 720. Então, S0 é 720. Mais velocidade vezes o tempo. Pô, mas ele está para a esquerda. Eu vou considerar que todas as velocidades para a direita seja o sentido positivo, tá? E tudo que for para a esquerda seja um sentido negativo. Então, como ele está vindo para a esquerda, é uma velocidade negativa. Mas de quanto é essa velocidade negativa desse trem 1? Né? Ele diz que esse trem 1 está se movendo a 72 quilômetros por hora. Só que como está em metros a distância, a gente tem que transformar isso para metros. E como é que eu transformo de quilômetros por hora para metros por segundo? Para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. E se eu dividir esse valor por 3,6, eu vou encontrar 20 metros por segundo. É a velocidade do trem 1. Então, menos 20 vezes t, que é o tempo, tá bom? Então, a velocidade é menos 20, a posição inicial é 720. Agora, a posição do trem 2. Como é S igual a S0 mais VT, vou ver agora qual é a posição inicial do trem 1, tá? Aqui esse trem 1 vai estar nessa posição, que eu vou chamar de zero, ok? Eu vou supor que aqui seja a origem, que dá da minha na distância, e aí o trem 2 vai estar na posição zero. Então a posição inicial é zero, mais a velocidade vezes o tempo. A velocidade desse trem 2 ele diz que é 43,2 quilômetros por hora. Só que isso, eu dividindo por 3,6 para transformar para metros por segundo, eu vou encontrar 12 metros por segundo. Então a velocidade de 12 vezes o tempo, que eu vou chamar de t, tá bom? E aí, como eu quero saber o encontro entre esses trens, então a posição de um tem que ser igual à posição do outro, tá bom? E aí, o que eu vou fazer é escrever aqui a posição de um do trem 1, que é 720 menos 20t, igual a posição do trem 2, que é 0 mais 12t. Somar com zero não muda em nada, tá? Vou pegar esse 20t e vou passar para o outro lado somando, né? Tá negativo, passa para o outro lado somando. E aí você vai ter 720 igual a 32t. Eu pego esse 32 que está multiplicando, eu passo esse 32 para o outro lado dividindo, tá? E se eu fizer 720 dividido por 32, vai dar
22,5 o quê? Segundos, porque isso que eu calculei foi o tempo e não ainda a distância, tá? E aí eu quero saber a distância que ele vai estar. Então, vou pegar o seguinte, vou pegar uma dessas duas posições, a do A ou a do B, a do trem 1 ou a do trem 2, e no lugar do tempo que tiver aqui nessa nessa função, eu vou colocar 22,5 no lugar. Posso pegar tanto a função 1 quanto a função 2, tá? Vou pegar a função 2, que me parece mais simples. Então, olha só, se eu pegar aqui a função 2 e colocar no lugar do t 22,5, quanto é que vai dar? 22,5 vezes 12 dá pra gente 270 metros, tá? Ou seja, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que a posição que ele se encontra seria 270. Seria algo mais ou menos, onde mais ou menos aqui. O gráfico está indicando a variação da média da temperatura ao longo do século XX e no início do século XXI. Entre as décadas de 1901 e 1910 e de 2001 até 2010, a variação da média da temperatura global em graus Fahrenheit foi de aproximadamente, então, entre as décadas de nananã e nananã. Ele quer saber qual a variação entre essas décadas, tá bom? Tá, então, de 1901 a 1910, qual é a média aqui de temperatura? Era 13,59, tá? Então, foca nessa informação aí, 13,59. Aí, de 2001 até 2010, a temperatura era 14,47. 14,47. Bom, quanto foi que aumentou? Quanto foi que aumentou? Eu não sei, eu tenho que subtrair. Se eu for subtrair, eu vou ver aqui que dá, que dá. Ah, 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 0,88 graus Celsius. O que que é isso? Isso aqui é a variação da temperatura em Celsius. Só que ele quer saber quanto é essa variação da temperatura em Fahrenheit. Tem uma formulazinha que é assim, ó. Variação da temperatura em Celsius sobre 5 é igual a variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9. Ok? E aí a variação em Celsius é 0,88 sobre 5 é igual a variação em Fahrenheit sobre 9. Eu posso multiplicar cruzado, fazer várias coisas. Vou fazer isso mesmo, multiplicar cruzado. 5 vezes variação em Fahrenheit é igual a 0,88 vezes 9, que dá 7,92. O 5 que está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. E se eu dividir isso aqui por 5, dá um valor que é 1,584, tá? Na escala Fahrenheit. Como ele quer saber o valor aproximadamente, né? O valor aproximado, ele quer então com duas casas decimais. Com duas casas decimais seria aqui, ó, 1,58. Se eu ignorar esse 4 aqui, né? 1,58 é o valor mais próximo desse valor que eu descobri. Beleza? Letra C de casa é a questão 41 da UERJ. Próxima questão 44. No esquema a seguir está representado um circuito elétrico composto por um gerador de tensão U, duas lâmpadas idênticas L1 e L2 e uma chave C. Ao acionar a chave C, observa-se o seguinte comportamento na luminosidade da lâmpada L1. Qual é esse comportamento, né? Ela aumenta bastante, diminui, permanece a mesma, desaparece totalmente. Então, olha só, pessoal. Se eu ligar essa chave C, tá? Se eu ligar essa chave C, o caminho que o circuito vai fazer é o seguinte, ele vai vindo por aqui, tá? Vai vindo. Quando ele chegar aqui, a corrente elétrica, ela sempre vai pelo caminho mais fácil, pelo caminho que tem menos resistência. Então, ela subiria aqui, tá? E aí, ela iria para cá, tá bom? Se a chave for ligada, não passa corrente por a lâmpada L1, somente pela lâmpada L2. Então tem duas situações. Possa ser que o meu circuito, se a chave estiver desligada,
tenha duas lâmpadas, a lâmpada L1 e a lâmpada L2, tá? Isso é o quê? Isso é, professor, se a chave tiver o quê? Aberta ou fechada? Isso é se a chave tiver aberta, porque se a chave tiver aberta, a corrente ela não consegue subir, né? A única opção que ela vai ter se a chave estiver aberta é passar pela lâmpada L1, tá bom? Então, se a chave estiver aberta, é essa configuração. Agora, se a chave estiver fechada, se a chave estiver fechada, o que é que vai acontecer? Vai ser assim, ó. Eu só vou ter um único resistor aí no meu circuito. Eu vou considerar que essa lâmpada seja um resistor. Então tá, então aqui eu tenho a lâmpada L1, a lâmpada L2. Quando eu fecho a chave, a lâmpada L1, né, acaba que não passa corrente sobre ela e a gente meio que desconsidera ela porque ela já não vai ter corrente passando. Tá. E qual a diferença entre esses dois circuitos? É muito simples, tá, pessoal? É uma coisa muito simples. A gente tem aqui, vou pegar aqui outra cor, pode ser esse azul claro aqui. Aqui na primeira situação, a gente tem uma certa resistência equivalente, que eu vou chamar de resistência equivalente 1, tá? E aqui vai ter uma outra resistência equivalente, que eu vou chamar de resistência equivalente 2. Como a chave fechada tem menos resistência, eu posso colocar que, obviamente, que a resistência equivalente 2 é menor do que a resistência equivalente 1, tá? E o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que a corrente elétrica que passa na 1 vai ser o que em relação a 2? Vem aqui comigo, ó. Lembra que U é igual a R vezes I. Confere? Confere. O meu gerador, tá? O meu gerador é o mesmo. É a mesma tensão, tá? Que vai ser fornecida ao circuito. Então, a corrente que vai sair vai ser o quê? Vai ser a mesma? Não. Por quê? Porque corrente, se eu passar o R pro outro lado dividindo, é U sobre R, tá? Então, se o U permanece o mesmo, só que o R não permanece o mesmo, o que que vai acontecer com a corrente? Ó, se eu diminuir a minha resistência, eu vou aumentar a minha corrente, tá bom? E o que foi que aconteceu aqui? Eu diminuí a minha resistência, eu tenho um resistor a menos. Então, se eu diminuir a minha resistência, eu aumento a minha corrente. Fechou? Então, se eu aumento a minha corrente, o meu I vai ser maior, né? Então, eu posso escrever que a consequência disso é o quê? É que o meu I2 vai ser maior do que o meu I1, beleza? E digo mais, né? Quando eu tenho dois resistores em série, tá? Quando eu tenho dois resistores em série, esse primeiro resistor que a corrente passa nele vai consumir um pouco de voltagem para ele, tá? E a voltagem que chegar para esse segundo resistor vai ser já uma voltagem menor. Por exemplo, digamos que aqui seja uma voltagem de 220 volts, tá? E a corrente ela vai passar aqui e tal. Quando chegar bem aqui, nesse primeiro resistor, vai consumir uma certa quantidade de voltagem. E quando essa voltagem chegar aqui nessa outra resistência, vai ser uma voltagem menor que 220 volts. Agora, se tiver só o próprio resistor sozinho, se aqui fosse 220 volts, quando chegasse nesse rapaz aqui, esse rapaz ele vai consumir toda essa energia de 220 volts para ele, não vai ser um valor menor. Então, além disso, o valor da minha tensão na minha lâmpada L2, ela acaba também aumentando. Então, vou colocar assim, ó, o que é o que? É a tensão na minha lâmpada 2 no vou colocar o que? Vou colocar de azul. No meu circuito 2, tá? Tem que ser um valor maior do que a minha tensão da lâmpada 2, chamar de L2, no meu circuito 1, tá? Aqui ele vai receber uma tensão maior,
por ter menos resistência. Porque quando está em série, né, essa tensão ela é dividida entre os dois, às vezes igualmente, às vezes não. Se tiver a mesma resistência, é dividida igualmente entre eles. Se não, não, tá? E aí? E aí, consequentemente, a gente tem que a corrente é maior quando a chave é fechada e a tensão é maior quando a chave é fechada. E aí ele quer saber sobre, não é corrente e muito menos tensão. Ele quer saber a luminosidade. Só que a luminosidade, ela tem a ver com a potência, tá? E potência é I vezes U. Potência é I vezes U. Se potência é I vezes U, olha o que é que vai acontecer. Se o I aumenta, se o U aumenta, então a potência também aumenta. Então, se a potência aumenta, a luminosidade da lâmpada L2 também vai aumentar, tá bom? Também vai aumentar. Só que ele quer saber não da L2, ele quer saber da lâmpada L1, tudo bem? Da lâmpada L1. E na lâmpada L1, como na lâmpada L1 não vai passar corrente nela, após eu ter fechado a chave, ela vai apagar, tá? Ela vai apagar. Então a lâmpada L1 ela desaparece totalmente, porque não vai ter corrente nela. Porque se o I for zero, vai ficar potência igual a zero vezes U, e zero vezes U é zero, porque zero vezes qualquer coisa é zero, tá? Então a potência é zero, e se a potência é zero, não tem luminosidade nessa lâmpada L1, tá bom? Então a lâmpada L1 ela vai apagar, e a lâmpada L2 ela vai aumentar bastante a sua luminosidade, tá bom? Então espero que você tenha entendido aí essa questão. Próxima questão, 46. Considere as forças F1 e F2 que atuam sobre uma carga elétrica que, como mostra a figura, a direção e o sentido da força resultante que atua na carga quesinho estão representadas em... Pessoal, aqui não tem segredo, tá? Não tem segredo nenhum, tá? É muito simples. Eu tenho dois vetores, a soma entre eles é só fazer o seguinte: eu vou pegar meio que uma cópia desse resistor da força F1 e vou colocar ele aqui embaixo, uma reta paralela a ele. Foi? Foi. Então vamos lá de novo, colocar aqui uma reta paralela a essa força F1, tá bom? Não vou colocar uma setinha não, vou colocar uma reta mesmo normal, uma linha, tá aqui, tá? Agora eu vou desenhar uma linha paralela a essa força F2. Então, uma linha paralela a essa força F2. Pronto, fiz. E agora, quando eu faço isso, basta eu apenas ligar aqui o encontro das forças F1 e F2 para o encontro dessas linhas paralelas que eu fiz. Fica algo mais ou menos assim, ó. Beleza? Essa força que eu acabei de desenhar é a força resultante. Você encontra isso em qual letra? Na letra A. Bom, então essa foi a prova de física da UESC. Uma prova bem fácil, uma prova bem tranquila. Se você quer aprender física, se você quiser aprender mais sobre física, e você apenas deve me seguir aqui no Instagram, se inscrever aqui no canal e me seguir nas redes sociais. Valeu, muito abraço e até a próxima. Fui!